já mais de 10 mil pessoas. Sejam muito bem-vindos. Esta é uma live que eu vou falar sobre a guerra em Israel e as profecias. Infelizmente, eu só consegui ligar no meu celular, que às vezes dá problemas quando ele esquenta. Então eu vou rapidamente já entrar no tema, mas eu quero dizer para vocês que é uma live de esquenta, porque na segunda-feira, às 20h30, eu estarei fazendo a minha grande masterclass, Os Sinais do Apocalipse. O que nós temos de coisa nova na guerra para contar para vocês? Primeira coisa que nós precisamos falar é que Israel atacou agora o aeroporto internacional de Alepo, na Síria. Por quê? Porque simplesmente a Síria e o Líbano estão agora entrando na guerra através do Hezbollah, a mando do Irã. Mas um outro detalhe que eu acho muito importante, eu venho dizendo para vocês há muito tempo que Rússia é cabeça de Gog e Magog. E hoje o Vladimir Putin advertiu Israel para não fazer um cerco em Gaza como os nazistas fizeram o cerco na cidade de Leningrado. Leningrado era antigamente, hoje a cidade de São Petersburgo. O que aconteceu? Esse cerco foi um cerco que durou 900 dias, em que o Hitler cercou a cidade de São Petersburgo, de Leningrado na época, e eles não tiveram acesso nem à água potável e nem à eletricidade. Como consequência, eles tiveram que passar um frio intenso da União Soviética, que todos sabem, né? Durou quase 3 anos. E o Putin, então, fez uma comparação, dizendo que Israel não deveria fazer um cerco com a faixa de Gaza dessa maneira. Mas é muito diferente, gente. Primeiro que os nazistas, eles invadiram a Rússia e fizeram o cerco porque eles queriam escravizar a população para trabalharem para eles. Israel, diferentemente, deu o comando para que todos os civis saíssem do norte e fossem para o sul, porque eles iam entrar para atacar o Hamas, gente, um grupo terrorista. Então, é completamente diferente isso. Agora, por que isso é tão importante a gente citar? Porque a Rússia começou a assumir um lado, gente. A Rússia assumiu o lado do Hamas, o lado do Irã. E como eu venho dizendo para vocês, Gog e Magog é a união de Rússia, de Irã, de Síria, todos esses inimigos, de Turquia, de China, de todos esses inimigos que estão aí. Então, irmãos, nós precisamos orar porque talvez ainda não seja a hora, mas os inimigos de Israel que constituem Gog e Magog estão todos aí. E essa ameaça velada da Rússia é uma ameaça que a gente tem que nos preocupar muito. Temos que nos preocupar. Por quê? Porque a Rússia, se ela entra na guerra, os americanos vão ter que entrar e virou guerra mundial, entendeu? Mas eu quero falar das profecias para vocês. Mas antes de falar das profecias, eu quero rapidamente dizer que essa é uma live de esquenta para todo mundo que está chegando, porque na segunda-feira, à noite, dia 16, às 20h30, horário aí do Brasil, nós teremos a nossa grande masterclass, os códigos da Bíblia. Os códigos da Bíblia, onde eu vou falar de todas as 7 tendências que estão acontecendo hoje, que Jesus falou que quando acontecessem, não passaria uma geração sem que ele voltar. Não, desculpe, a Lília veio dizer que não é os códigos, é a masterclass, Os Sinais do Apocalipse, tá bom, gente? Que Jesus falou que quando acontecessem essas coisas, não passaria a geração sem que ele voltasse. Então hoje é uma live de esquenta, a gente vai comentar sobre a guerra e principalmente sobre aqui as profecias. Eu quero começar lendo com vocês Zacarias 12, versos 1 a 9, que diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de
tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Deus está falando que Jerusalém vai ser cercada pelas nações e diz: naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente. Deus está falando assim, olha, eles vão vir, eles vão sitiar Jerusalém, mas vai ser como uma pedra pesada, que quando eles tentarem carregar, vai cair e eles vão se ferir. Aí ele fala: ferirei de espanto os cavalos e de loucura os que montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia porei os chefes de Judá como um braseiro ardente, debaixo da lenha, e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda todos os povos em redor. Israel vai ganhar a batalha, gente. Mesmo que entre Rússia, mesmo que entre Irã, Israel vai vencer essa batalha. E diz assim: o Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Judá é a tribo de onde veio Jesus, irmãos. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco deles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Deus falou: as nações da terra vão vir contra Jerusalém. Então, queridos, pode ser que não seja exatamente nesse momento, mas saiba de uma coisa: vai chegar um momento em que os inimigos de Israel vão cercar Israel e vão ser derrotados. E lá em Joel, capítulo 3, versículos 1 e 2, olha que profecia maravilhosa. O primeiro texto é Zacarias 12, de 1 a 9. O segundo texto é Joel, capítulo 3, versículos 1 e 2, que diz assim: eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. O vale de Josafá é o vale de Cedron, que fica ali entre o Monte das Oliveiras e o Monte Moriá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança a Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. O que Deus está falando? Deus está falando que ele vai julgar as nações no vale de Josafá, porque essas nações quiseram dividir a terra de Israel, não deixando a herança do povo de Deus para o povo de Deus, e muitos exilaram o povo de Deus. Ou seja, Deus está falando que quem é contra Israel está no seu território, vai ser julgado pelo próprio Senhor. Então, queridos, nós estamos vivendo tempos em que profecias estão se cumprindo. As nações estão começando cada vez mais a se levantar contra Israel. E tudo isso pode evoluir agora, esta guerra pode evoluir agora para a profecia de Gog e Magog em Ezequiel 38 e 39. Eu quero dizer para vocês que no meu curso de formação, em fim dos tempos, eu terei uma aula muito profunda, explicando quem são todas as nações ali mencionadas em Ezequiel 38, de Gog e Magog. Mas logo de cara posso dizer para vocês que Gog é o líder da terra de Magog. Magog é a Rússia, gente. Eles eram os citas na época antes da Rússia existir. Existem vários historiadores antigos, antes de Cristo, que já diziam que os Magogians eram o povo cita, e os próprios russos dizem que eles são descendentes dos citas. Então, Gog e Magog é Rússia encabeçando juntamente com a Pérsia, que é o Irã, vindo contra Israel. Então, nós estamos vivendo o tempo em que as profecias estão começando a se cumprir. O texto de Zacarias, Deus falou que as nações da terra viriam contra Jerusalém para cercá-la. E olha, no sul
Ali na faixa de Gaza, Israel está querendo entrar para vencer, né, o Hamas, esse grupo terrorista, e no norte o Hezbollah, que fica ali tanto no Líbano quanto na Síria, entrando e bombardeando o norte de Israel, irmãos. Por isso que hoje Israel foi lá e bombardeou o aeroporto de Alepo, que é a cidade da Síria, né? Então nós estamos vivendo um tempo de cumprimento das profecias, meus irmãos. E é muito importante que nós estejamos entendendo, porque daqui a pouco todas as mídias internacionais vão começar a colocar Israel como bicho-papão, como quem está errado, vão se esquecer que eles foram invadidos por um grupo de terroristas que mataram, que decapitaram, que defloraram jovens, que fizeram tudo de pior, entendeu? Que pode acontecer, e eles fizeram e ainda levaram sequestrados velhos, crianças, jovens, todo tipo de pessoas para usar como escudo humano. Então, a verdade é que o Hamas, ele quer exterminar Israel e não admite que Israel esteja na terra que o próprio Deus falou. Eu dei, é a minha herança, e eu vou julgar as nações que se opuserem, né, a esta herança que eu dei, inclusive a Rússia. Um dia vai vir contra Israel como líder dessa coalizão de nações e vai perder, porque o próprio Deus vai dar vitória. E no texto que nós lemos ali de Zacarias, Deus fala que vai dar tanta força para o povo de Israel que o mais fraco vai ser como Davi. Davi nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha. Então o mais fraco vai ser como Davi, o mais forte, a casa de Israel vai ser como o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus, né? Então, esse é o tempo que nós estamos vivendo, queridos. Nós estamos vivendo os tempos em que as profecias estão se cumprindo. Na segunda-feira, às 20h30, no canal do YouTube, eu quero convidar a todos. Eu estou orando para que nós tenhamos uma live muito grande, mas muito grande. Por quê? Porque eu teria a maior aula que eu já fiz na internet a respeito dos sinais do Apocalipse. Eu vou falar das 7 tendências que estão acontecendo agora. Algumas pessoas dizem assim: pastor, mas sempre teve guerras, sempre teve terremotos, sempre teve maremotos, sempre teve eclipses, mas agora está acontecendo tudo de uma vez. E Jesus disse que é como as dores de parto. Eu vou falar nesta masterclass, os sinais do Apocalipse, sobre 7 tendências que estão acontecendo neste momento. E uma delas é o antissemitismo, o ódio contra Israel, das nações, da mídia. Essa masterclass é uma aula gratuita, ela é maravilhosa, e ao final dela, eu quero deixar bem claro para vocês, quem quiser vai ter à disposição o novo curso, a formação em fim dos tempos, um curso com mais de 60 aulas, gente, curso mais completo. E olha, sabe o que é mais maravilhoso? Faz 1 ano que eu estou projetando isso e gravando isso, sem saber que a gente ia lançar no meio de uma guerra, que é um dos sinais que Deus me deu para que eu falasse para vocês. Então, assistam essa aula, vai ser na segunda-feira, ela é gratuita, vai ser às 20h30 aqui no YouTube, Lamartine Pozella. Eu quero pedir para todo mundo compartilhar, porque a gente vai bombar e derrubar a internet mesmo. Derrubar a internet não, né? Não pode derrubar. Tem que bombar, entrar nos trending topics aí, para as pessoas do mundo inteiro receberem essa live e ficarem cientes do que Deus está fazendo. Agora, como nós devemos nos portar, tá? O que está acontecendo hoje, gente, é que num primeiro momento, não tinha como o mundo não se solidarizar com Israel. Afinal de contas, eles sequestraram civis, mataram crianças, decapitaram crianças e todo mundo ficou chocado. Mas agora que Israel está demorando, sabe por que Israel está demorando para entrar por terra, gente? Porque Israel não quer matar nenhum inocente. Aliás, saiba de uma coisa: quando Israel entra em guerra e fere um soldado do Hamas, sabe o que acontece?
eles levam para ser tratado nos próprios hospitais de Israel. Israel, ele somente quer acabar com esse grupo terrorista. Obviamente, os que vêm vivos, eles prendem, vão ser presos políticos. Mas eles não vão fazer nenhuma chacina, eles não vão fazer nada que seja, entendeu, desumano. Muito pelo contrário, Israel deu a ordem, saiam, vocês têm 24 horas para sair. Já passaram as 24 horas, Israel ainda não invadiu. Por quê? Porque está esperando todo mundo sair. E tem um detalhe, o sul da faixa de Gaza é divisa com o Egito. O Egito pode abrir aquela fronteira e receber essas pessoas. Mas até agora o Egito não quer fazer isso. Então, gente, nós estamos vivendo num tempo em que cada vez mais o antissemitismo vai crescer no mundo. Se preparem com isso, porque a igreja precisa ser uma voz. Voz para defender o povo de Deus, o povo de Israel. Algumas pessoas estão dizendo, não, agora Israel não é mais o povo de Deus, porque eles rejeitaram a Cristo. É o povo de Deus, sim. Romanos 11 diz que Deus vai resgatar a todos. Entendeu? E, inclusive, Zacarias um dia diz que quando eles estiverem sitiados por Jerusalém estiver sitiada, vai aparecer um sinal nos céus, com as mãos de Cristo traspassadas. Eles vão dizer, que são essas mãos traspassadas? E a voz no céu do Senhor vai dizer, estas são as mãos com que fui ferido na casa dos meus amigos. Queridos, Israel, quando estiver na batalha do Armagedon, completamente sitiada, sem poder fazer nada, vai ver o sinal de Jesus. E aí eles vão clamar, Yeshua HaMashiach. Ó Jesus, tu és o Messias. Eles vão dizer, então eras tu o Messias? E naquele momento o Senhor salvará. Estou arrepiado aqui, aleluia, glória a Deus. Oh Deus tremendo, manda a tua unção, Senhor, manda esta live para o mundo inteiro, Senhor. Oh Senhor, converte o teu povo, que haja, Senhor, entendimento espiritual, Senhor, mas levanta um exército, meu Deus, um exército de cristãos que amam Israel e que defendem Israel, o direito de Israel de viver em paz na sua própria terra, meu Deus. Levanta, Senhor, levanta de maneira, Senhor, que Israel não tenha que lutar sozinha contra o mundo, Senhor. Não são só os americanos, ó Deus, porque não é o povo americano, mas é o povo cristão americano que defende. E, Senhor, no Brasil também tem muitos crentes que creem, Senhor, que tu amas Israel e que o Senhor tem uma aliança com o povo de Israel. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha fazer uma obra linda, Senhor, linda, extraordinária, também através da tua igreja. Então, meus queridos, é isso, nós precisamos orar. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu preciso falar algumas coisas importantes aqui. O fato de nós estarmos orando por Israel não significa que nós não estejamos orando pelos palestinos também. Porque nós temos amor e misericórdia pelo povo palestino que é inocente, pelo povo que está sofrendo. Então nós oramos por eles também. Nós não somos contra os palestinos. Nós somos a favor de Israel contra um grupo terrorista, o Hamas. Contra um grupo terrorista, o Hezbollah. Então nós somos a favor de que Israel tenha a permissão ou a autoridade para ficar de maneira soberana na terra que Deus lhes deu. Então, ninguém vai tirar Israel de lá, gente. Isso é promessa de Deus. E a Bíblia diz, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, nós oramos para que Israel possa viver em paz e em segurança, mas oramos também por todos os palestinos que sofrem, gente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A faixa de Gaza não é o único lugar dos palestinos. Você tem a Cisjordânia também. A Cisjordânia, por exemplo, tem algumas cidades importantes lá, como Ramallah, como Hebron, entendeu? São cidades que têm jovens, que têm universidades, que as pessoas têm esperança e eles querem a paz. Agora, esses grupos extremistas de terroristas, eles é que querem acabar, sabe, com a paz. Eles que entram incitando Israel, mexendo com brio, matando crianças.
Para quê? Para que Israel entrasse lá e fizesse um estrago. E aí o mundo falasse, está vendo? Israel não tem direito de ficar lá porque é muito poderosa e oprime os seus inimigos. Mas Israel está segurando a sua força, está segurando de maneira que eles possam entrar lá depois que todos os civis forem embora. Agora, eu quero também dizer algo para vocês, isso é muito importante, o que eu vou dizer agora, tá? Ninguém tem que ficar alarmado com a guerra, porque quando a gente lê as profecias, a Bíblia diz que a vitória é do Senhor. Então, qual é o papel nosso? Nós temos que ser atalaias. Atalaias significam aqueles que alertam as coisas que estão acontecendo. Eu tenho sido um atalaia, um profeta dessa geração, e muitos de vocês têm me ajudado compartilhando os vídeos. Inclusive, eu quero que vocês compartilhem, por favor, esta live. Entendeu? O atalaia, ele tocava trombeta quando ele via o inimigo chegando. Então, eu estou tocando a trombeta, dizendo que os sinais estão aí. Sabe, na segunda-feira, gente, vocês vão ficar chocados. Quando eu falar das 7 tendências, vocês vão falar, meu Deus, está acontecendo tudo. Todas as 7 tendências acontecendo ao mesmo tempo, gente. E vocês vão ficar muito chocados, impressionados, e vão compartilhar, vão tocar a trombeta. Toca trombeta em Sião, deixa soar o louvor. O sonido da trombeta era para avisar que era tempo de guerra. E a nossa guerra não é contra pessoas, é contra os principados e potestades. A igreja, gente, ela precisa continuar avançando com a mensagem de amor, com a mensagem do evangelho de Cristo, pregando a salvação, influenciando a sociedade, intercedendo pela paz de Israel e sendo porta-voz, porque Israel, gente, são 30 milhões de judeus no mundo, é muito pouco. Mas nós somos mais de que 1 bilhão de pessoas. Se o povo cristão se aliar ao lado de Israel, eles terão um exército para lutar por eles contra o exército daqueles que não creem e daqueles que têm se levantado com uma visão antissemitista. Então, a igreja é a resistência e nós precisamos estar unidos, gente, orando. Então, ore por Israel, ore pelos palestinos também, ore pela paz, ore, porque se chegar a hora, gente, se chegou a hora de acontecer Gog e Magog, aí vai acontecer. Aí o próprio Deus é que vai dar a vitória para Israel. Agora, se não chegou a hora, nós temos que pressionar, nós temos que influenciar, porque Israel tem o direito e o mundo precisa saber. Porque aqui nos Estados Unidos você tem televisões que mostram a realidade, mas no Brasil, eu não sei se está mostrando tudo que está acontecendo. Mostram sempre como um viés aí de criticar Israel, olha o que Israel está fazendo, coitado do povo palestino. Não, quem provocou isso foi o Hamas, que é um grupo terrorista. E eles não estão nem aí com o povo palestino, eles querem sim exterminar Israel por causa do seu radicalismo e do seu ódio. Então, a igreja precisa, irmãos, precisa estar unida em Cristo Jesus para a honra e glória do Senhor. Amém? Deixa eu aproveitar aqui que nós estamos com mais de 32 mil pessoas. Eu quero agradecer a todos vocês que vieram aqui para ouvir. Lembrem-se, as profecias que eu citei. A profecia de Zacarias, Deus falando que as nações viriam contra Israel e que Israel seria uma pedra pesada de carregar. Quem tentasse carregar ia se machucar. E diz, o texto é Zacarias capítulo 12, versículos 1 a 9. E diz claramente que naquele dia ferirei de espanto os cavalos e de loucura os que o montam. Aí depois fala, que eu achei lindo isso, que o Senhor salvará primeiramente a Judá. Judeus vêm de Judá, tá, gente? Para que a casa de Davi, a glória dos habitantes de Jerusalém, não sejam exaltados acima de Judá. E aí diz, naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco deles será como Davi, que nunca perdeu uma batalha. E a casa de Davi, ou seja, a sua família, será como o anjo do Senhor diante deles. O anjo do Senhor é Cristo, gente, que nunca perdeu uma batalha. E naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem
contra Jerusalém. É simples assim. Romanos 11 deixa claro que Deus permitiu ou endureceu o coração dos judeus para que os gentios se convertessem, mas ele não terminou o seu tratamento com os judeus. Os judeus vão se converter e eles são o povo de Deus, a descendência de Abraão, com quem Deus fez uma aliança eternamente, para todo sempre. Amém, meus queridos? Olha, nós estamos então agora terminando. Eu quero fazer um pedido para vocês, um pedido muito especial. Marquem no seu horário, na segunda-feira, dia 16 de outubro, às 20h30, todo mundo na Masterclass. Os sinais do Apocalipse é o nome da Masterclass. E esta Masterclass eu vou falar sobre as 7 tendências, 7 sinais que estão acontecendo todos de uma vez. Vocês vão ficar estupefatos. Queria pedir também para você convidar amigos nesta Masterclass. No final, eu estarei oferecendo para aqueles que quiserem a formação em fim dos tempos, que é um curso de mais de 60 aulas e vai ser fundamental para esse tempo que nós estamos vivendo, porque foi planejado há mais de um ano, comecei a gravar e coisas que eu falei lá estão acontecendo agora, porque Deus não nos deixa confundir. Amém? Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui que o povo gosta de perguntar. Lília, me fala aí do que você está vendo de perguntas importantes. Eu vou deixar vocês fazerem as perguntas, mas vou aproveitar e falar um pouco também do que está acontecendo na guerra, tá? Bom, hoje chegou o segundo porta-aviões americano, que é o Eisenhower. Quem já estava lá era o Gerald Ford, o primeiro dos porta-aviões que chegou lá, nas águas do Mediterrâneo Leste. E por que eles estão ali, gente? Porque o Hamas, ele poderia fugir através do mar, com botes, e fugir dali para o norte, e para o Líbano, por exemplo, que é muito perto. Então, os navios americanos estão ali, prontos, inclusive com armamento, com aviões, com caças, prontos para impedir que o Hamas fuja. E hoje chegou o segundo, que é o Eisenhower. Então, 2 porta-aviões que têm poder bélico até atômico, se for o caso. Então, hoje, gente, os americanos estão dando um forte apoio para Israel. Agora, nós precisamos orar e pedir a Deus que o mundo inteiro entenda o que está acontecendo. Israel não quer ferir nenhum inocente, embora, obviamente, quando você entra numa guerra, isso acontece, pessoas são feridas, morreram 1.300 israelenses, morreram 1.400 do povo palestino, mas agora, quando Israel vai entrar, está iminente para entrar, com 300 mil soldados na faixa de Gaza, por terra. Israel já falou, saiam todos os civis. O nosso objetivo não é que vocês sejam feridos, saiam. E muita gente está saindo, pelo menos 500 mil já foram. Mas nós sabemos que tem 1.100.000 civis, mas tem 30 mil combatentes do Hamas. E o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele afirmou que ele não vai permitir que nenhum combatente do Hamas permaneça vivo. Literalmente ele falou isso. Por quê? Porque ele quer acabar com essa célula terrorista, que faz até com que o povo palestino fique oprimido, porque eles dominam lá. Eles são opressores. Até as eleições lá são fraudadas, gente. Então o povo tem medo de votar contra eles, porque eles matam. Eles colocam os próprios civis como escudo. Então, assim, outra coisa que eu quero dizer para vocês também, para a gente orar. Hoje, Paris colocou alerta máximo. E 2 museus importantíssimos, não só em Paris, mas ao redor de Paris. Um é o próprio Louvre, que é o maior museu do mundo, foi fechado por causa do alerta máximo de bomba.
uma ameaça de bomba. E o outro é o Palácio de Versalhes, que é uma cidade que fica pertinho de Paris, uns 20 ou 30 minutos de carro. Um palácio maravilhoso, do Luís XIV, né? Um lugar muito maravilhoso. No entanto, fechou porque estão com ameaça de bomba. A verdade, gente, que o comando do Hamas para o mundo é: vamos fazer a jihad santa, a guerra santa, contra todos os judeus. Mas não é só contra judeus não, gente. Um professor em Paris foi decapitado. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Então nós precisamos orar, gente. Precisamos orar, porque as coisas estão... Quando Jesus falou sobre as dores de parto, ele usou a figura de uma mulher que começa a ter contração. Ela começa a ter contrações aos poucos, né? Vai aumentando em número e vai aumentando em força. O que está acontecendo é isso. Então, nós precisamos estar atentos, orar ao Senhor e, mais uma vez, segunda-feira eu espero vocês na minha Masterclass, né? Os sinais do Apocalipse, as 7 tendências. Vai ser maravilhoso. Por favor, convide pelo menos 5 amigos, tá? Convide 5 amigos, vai ser no YouTube. Todos vão estar com acesso e depois, quem quiser adquirir o curso, a formação em fim do tempo, dos fim dos tempos, vai ter um link. Quem já se inscreveu, que está nos grupos do WhatsApp, vai receber o link. Mas quem não se inscreveu, pode se inscrever indo lá, escrever Maranata, ou simplesmente participando da live, da Masterclass, porque vai ter um link embaixo para quem quiser adquirir o curso. Tá bom, meus queridos? Eu quero mandar um beijo para todos. Tem algumas perguntas aí, bem? A Preta Mello perguntou: pastor, o senhor acha que essa guerra vai longe? Acho que a guerra vai longe, gente. Isso é guerra mesmo. Isso não é um atentadozinho, isso é guerra mesmo. O Irã, o ministro das Relações Exteriores do Irã, esteve, hoje é sábado, sexta-feira, lá no Líbano, juntamente com o líder do Hezbollah. E ele, então, estiveram ali conversando de como o Hezbollah, que é um outro grupo terrorista, só que esse fica tanto no Líbano quanto a Síria, também comandados pelo Irã, tá? Não só comandado em ordem política, mas dinheiro, armas e tudo, para que eles também pudessem entrar e bombardear Israel, porque agora Israel está toda voltada para o sul, aí eles atacam no norte. O que me deixou atemorizado é essa palavra do Putin, dizendo: olha, não vá querer fazer um cerco como foi o cerco de Leningrado. Gente, é completamente diferente. O cerco de Leningrado, o Hitler entrou e cercou por 900 dias, deixando o povo sem luz num inverno russo que é muito bravo. Então morreu muita gente de frio, as pessoas não tiveram acesso à água tratada. Agora, era o Hitler invadindo uma população civil, diferente de Israel, que foi invadida, e está respondendo contra um grupo terrorista, e está dizendo para todos os civis: vão para o sul, porque nós não queremos ferir nenhum dos civis, nenhum dos inocentes. Então, essa guerra, na minha opinião, vai muito longe. Tem mais alguma pergunta aí, bem? Então, vai ficar salva essa live? Esta live vai ficar salva sim, meus queridos. O pessoal pode compartilhar? Vocês não só podem, mas como, por favor, compartilhem. Estou pedindo isso para vocês. Deixa eu ver. Eu não estou conseguindo. Gente, a guerra de Gog e Magog, deixa eu falar uma coisa para vocês. A aula que eu vou dar de Gog e Magog dentro do meu curso Formação em Fim dos Tempos é a uma mais completa. Pensa num camarada que foi pesquisar todos os historiadores do passado, falando quem é Gog, quem é cada nação. Vocês vão virar experts, tá? Então venham para a Masterclass segunda-feira, aqui no YouTube, 20h30, tá? Mas também aqueles que estiverem dispostos a conhecer mais profundamente, adquiram o curso Formação em Fim dos Tempos, que as aulas são espetaculares. Vocês vão pensar que eu fiz essas aulas agora, porque é tão para o momento que nós estamos vivendo, que vocês vão falar: uau, mas são mais de 60 aulas, gente. Então, obviamente, não daria para fazer isso.
Um beijo no coração de todos. Muito obrigado por terem vindo e terem permanecido.